agora que estava esquentando. Queria mais. Só Ei. isso. Ô Mateus, eu descobri que eu estou crocante. É croque pra tu quanto é lado. Santo Deus, obrigado pela alegria de estarmos na presença dos nossos irmãos, dos nossos pastores e principalmente na presença do Espírito Santo. Ó Deus, que não classifiquemos algo como mais espiritual ou não, porque na verdade que tudo que a gente faça, Deus, seja espiritual, que tenha a sua dependência, que tenha a sua presença, Pai. Então nós pedimos agora que nesse momento também o Senhor se faça presente sobre nós e dirija esse tempo aqui, Senhor. Desperta a nossa atenção, dê-nos criatividade, ó Deus, dê-nos da Tua alegria, e que acima de tudo possamos compartilhar uns com os outros, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um, e no final que a conclusão seja, Deus, que o Senhor é a fonte de todas as coisas. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então, para a gente iniciar, vou explicar mais ou menos como é que vai funcionar a logística aí de perguntas. Então, vocês estão vendo aqui o QR aqui. Esse QR aqui não é para oferta dos pastores, infelizmente. Alguns aqui já estavam achando que era. Mas, então, se vocês apontarem para esse QR aqui, a câmera de vocês, vai lá, pode começar. Agora que vai ficando mais fácil para vocês entenderem o que eu estou falando. Aponta aí no QR, quem está no celular. Aí ele vai abrir, vai direcionar vocês para um site. Esse site, ele está em inglês. O negócio é chique. Então lá, gente, vai ter só, você não precisa saber inglês, assim, né? Vai ter uma caixinha ali, type your question. Aí você clicou, você vai poder digitar a sua pergunta, certo? Então, a gente vai começar aqui o nosso talk show, o nosso momento de pergunta e resposta. E aí, conforme for surgindo perguntas aí de vocês, dúvidas, vocês podem escrever, e aí vocês vão clicar no botãozinho verde aí, ó, send. Aí vocês clicando aí já vai chegar para mim aqui, entendeu? Aí eu vou conseguir ler e repassar para os leitores. O legal dessa plataforma, gente, é que todo mundo vai ter acesso às perguntas também. Então, vocês que estão participando, o Luciano mandou a pergunta dele. Aí o João vai mandar dele, ele vai conseguir ver o que o Luciano já mandou, entendeu? Então, se for pergunta repetida, você já evita de mandar, entende? E além disso, ele tem a opção de você curtir as perguntas. Então, você não está com o celular aí, a gente crê que vai ter bastante interação com vocês, certo? Então, vocês vão estar mandando várias perguntas e conforme vocês vão lendo lá e achando interessante, se vocês forem curtindo as perguntas já vão entrando numa ordem de prioridade, sabe? Das mais curtidas para as menos curtidas. E aí eu vou passando para o pessoal aqui. Porque infelizmente acho que não vai dar para a gente ficar aqui a tarde inteira, né? Então aí conforme vocês vão curtindo, a pergunta vai subindo, e aí eu vou entendendo que vocês. É uma pergunta que a maioria quer saber, entende? Deu para entender mais ou menos? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém não conseguiu abrir? No Type Your Question aí vocês escrevem a pergunta de vocês. Ó, se tiver alguns jovens aí para ajudar os mais experientes que estão com dificuldade aí. O Vanderlei vai ajudar. Se vocês Pera, não é da. uma pergunta específica para Não, cada Vanderlei pastor, vai aí você fazer. coloca Deixa eu entre aprender com parênteses, você também. que eu já vou entender. Escreve a pergunta, aí coloca entre parênteses, pastor Luizinho, sei lá. Aí entende que vai ser só para ele. E aí, se você quiser seguir, Vou direcionar a resposta, pode dar a resposta. embaixo tem como ali. Ou você deixa a nome, ou você coloca o seu nome. Que aí eu vou saber que foi você. Foi X pessoas. Beleza? Sim, Podemos começar, gente? Alguém ainda está com dúvida, alguma dificuldade? A ideia é ser bastante
deixando você dormir aqui, não. É o Vanderlei. Ele descobriu depois de uma aula, ele descobriu. Wander, mas por que no microfone perguntar? O Nick, mano. Trouxe macaquinho. Nick, fica quietinho. Ah, tá. O Nick. Cara desse Nick. Tudo bem aí, gente? Podemos começar? Vamos lá, então. Deixa eu ver. Bom, acho que a gente podia começar, então, com a pergunta como... Quando primeiro, né, Gil? Quando, né, Gil? Então, a gente queria saber quando que foi o chamado de cada um para ser pastor. Então, acho que a gente podia começar na ordem, assim, pode ser? Aí podemos começar, acho que aqui podemos fazer só com os pastores, e aí depois alguns a gente abre para as pessoas. Pastor João Carlos, por favor. Quando? A minha história é meio complexa, né? Porque a nomeação oficial, que oficial que eu digo assim pela denominação, né, como pastor, foi em 2005. E só que antes disso, na verdade, desde 1990, né, quando o trabalho começou aqui em Tangará, a gente trabalhou durante um bom tempo sem um pastor aqui, né? E eu não era nada, eu só era um dentista que trabalhava junto com outros líderes aqui. Mas desde essa época eu entendo que Deus já estava me chamando, já estava me preparando para chegar em 2005 e eu me tornar oficialmente um pastor, né? Então, eu diria que o meu processo começou em 1990 e finalizou não, mas se concretizou de verdade em 2005. É o seguinte, o meu é mais complexo que o Carlinhos. Como eu sou, acho que o mais antigo das pessoas aqui, né, de idade, na realidade, o começo de tudo foi quando eu fui para o Japão, né? Eu fiquei 4 anos no Japão e nesse tempo que eu tive o chamado, né? Mas assim, quando cheguei para o Brasil, voltei para o Brasil, aí eu estava, já tinha esse chamado e um dia eu estava num concílio lá, houve um apelo, né, para que a gente pudesse orar para que Deus levantasse obreiros. E nesse dia que Deus chamou, né? Eu vou comentar depois na pregação, mas só para adiantar como é que foi o chamado. E daí eu disse, eis-me aqui, né? E na época o pastor Key, que era o presidente da diretoria da convenção, a junta antes, e eu conversei com ele e eu falei, estou disponível para o ministério. Não tinha feito seminário, nada, e eu falei, não tenho tempo de ir para o seminário também. Aí foi quando ele colocou a gente, aí eu fui nomeado para Três Lagoas, né? Então, quer dizer, na realidade, eu voltei do Japão em 99, 2000, acho que em 2001, recebi a primeira nomeação para Três Lagoas, né? Então, assim que começou o meu caminhar ministerial aí, né? Então, é uma história longa, né? Mas o chamado foi dessa forma, né?
foi uma coisa bem, bem clara, né? E a gente está aí, já quase encerrando a carreira. Antes do pastor assumir, acho que os dois já começou também, acho que podia responder também, pastor, quando e como foi, né, o chamado. Eles já responderam mais ou menos, já, né, como foi, então aí o senhor pode ir. Eu entrei na igreja lá em Campo Grande, eu sou natural de Campo Grande, na Holiness lá de Campo Grande, com 6 anos de idade. E eu lembro que eu estava com 13 anos de idade, eu tive o primeiro contato, né, em relação a chamado pastoral, chamado ministerial. Eu lembro que nós tínhamos a escola dominical de manhã, na igreja tinha um culto, a escola dominical. Terminando o culto, eu estava saindo já do salão. A esposa do pastor, na época era o pastor Coso Tanami, e a sua esposa a gente chamava de Tia Rosa, né? Até hoje a gente chama de Tia Rosa. E nessa época, quando alguém chegava, né, e falava assim para a gente, olha, preciso falar com você, preciso conversar com você. Primeira coisa que a gente pensava, falava, lá vem bronca, né? Lá vem o que eu fiz, né? Mas dessa vez foi diferente, porque ela me chamou no canto e disse assim, talvez você não entenda agora, mas eu estava orando por você e Deus colocou no meu coração de que você vai ser um pastor um dia. Isso com 13 anos de idade. Eu não sabia nem que pastor para mim era aquele, né, aquele senhor de idade, terno e gravata, né, tinha o pastor Castilho assim, mas ele não usa terno, né? Mas era assim, tinha aquela imagem, o pastor lá na frente, lá, tudo. Eu falei, aquilo lá é pastor. Eu falei, não, para mim não, né, nem entendi o que era. Mas ela falou com muita convicção para mim. E aí o tempo foi passando, né, fui crescendo e isso ficou de lado. E com o tempo eu comecei a buscar um pouco mais essa questão de confirmação de chamado pastoral. Chamado assim, né, eu não tinha essa ideia de ser pastor ainda, mas sabia de alguma coisa assim em relação ao chamado que Deus tinha para mim. E comecei a buscar essa confirmação, e Deus me deu 2 versículos que realmente confirmou isso para mim. E mesmo assim eu fui vivendo a minha vida, fiquei 10 anos no Japão, né, lá encontrei a minha esposa, e retornamos para o Brasil, e em 2008, né, nós começamos essa caminhada ministerial, orientado pelo pastor Castilho. Então ele fala que eu sou discípulo dele, né? Então ele nos orientou, nos direcionou, né, na caminhada ministerial, e em 2015 eu recebi a primeira nomeação para a cidade de Adamantina. Então, desde pequeno, né, quando eu tive esse primeiro contato, Deus já tinha preparado tudo, né? E, graças a Deus, estamos na caminhada, pela misericórdia de Deus, né? Bom, quando eu sempre coloco... Foi num retiro de jovens lá da igreja de Guararapes, né? Eu lembro que estava ministrando era o pastor Eduardo Goya, e eu não lembro que ele pregou, né, faz tempo, mas eu lembro que ficou marcado que na hora da oração, quando eu fechei os olhos, baixei a cabeça, veio uma voz, falou dentro do meu coração, eu tenho um chamado para a sua vida. Ouvi aquilo, falei, isso é coisa da minha cabeça, né? Aí, no outro ano, passou um ano, novamente ele foi convidado para ser o preletor de novo, e ocorreu a mesma coisa. E aquilo começou a me incomodar. Falei, de novo, né, isso? Aí eu lembro até que eu falei, bom, se o senhor tem algo na minha vida, eu quero que o senhor confirme. Aí ia ter um encontro da quarta região, da quarta, tanto tempo na quarta região, da segunda região, lá em Panorama. E eu falei, senhor, eu vou para esse encontro, quero que o senhor fale comigo lá. E lá o senhor confirme mesmo se eu tenho algo na minha vida. Ainda que eu não sabia o que era, né, mas... E lá eu lembro que numa noite teve um momento de apelo lá na frente, tá? Eu fui e começaram a orar. Eu lembro que quem veio orar para mim foi a dona Shizui, esposa do pastor Mitsunamba. E na oração, ela orando, assim, ela
trouxe palavra profética, não trouxe nada, mas a oração que ela fez, as coisas que ela falou na oração foram coisas que eu tinha falado com Deus, só eu e Deus sabia. Então aquilo foi uma confirmação clara. E aí quando eu voltei para Guararapes, na época era o pastor Joel Odari, que era o pastor lá, e eu fui falar com o pastor Joel, né? Falei, pastor, aconteceu isso, ele ficou olhando para mim. Aí eu acabei de falar, ele falou assim, não, eu já sabia que você tinha um chamado. Eu falei, por que não falou então? Aí ele falou, não, que eu queria que Deus confirmasse. Aí de lá para cá, foi desenvolvendo, aí eu fui para Jocum, enfim. A princípio, o meu plano era ser missionário, né, do Jocum, tudo, mas Deus foi encaminhando e hoje já faz 10 anos que nós estamos aqui no Ministério Pastoral dentro da Igreja Holiness. Muito bom. Tô vendo aqui, o pessoal está interagindo bastante. Muito bom. Já tem 24 perguntas. Tem umas aqui que são gerais e tem outras que são específicas, né, para algum pastor. Então aqui, ó, a mais curtida para o pastor Nelson. Qual conselho você pode nos passar para entender melhor o nosso chamado quando ainda estamos na fase de pré-adolescência e / juventude? Nossa, vocês curtiram essa que é tão difícil de... Qual o conselho? Não, vou falar pela minha experiência, né? Assim, eu lembro que nessa fase de adolescência, juventude, eu era bem tranquilo, né? De Luizinha, Catinha. É que a gente foi da mesma igreja de Guararapes, né? Mas uma coisa que me ajudou muito foi servir na igreja. Eu lembro assim que eu comecei a me dedicar mesmo, a servir em tudo na igreja, assim. Servia tudo que tinha, limpar, varrer, ajudar. Isso me ajudou muito, ter esse convívio no ministério, andar com irmãos mais experientes, né? Porque eu comecei a experimentar todo tipo de forma de servir. E então isso foi me dando mais uma convicção, uma direção daquilo que Deus tinha para a minha vida. Então, acho que, na minha experiência, o servir foi muito bom e foi fundamental para entender. Então, porque nessa fase, a gente não sabe muito discernir o que Deus tem para a nossa vida. Eu lembro que o jovem, o adolescente, tem muitas opções, está pensando em faculdade, está pensando em quem vai fazer. Eu lembro assim, por exemplo, eu não tinha perspectiva de fazer faculdade. Eu era meio largado, assim, né? Não gostava de estudar. Então, eu lembro que o pastor Edu vinha e falava, Nércio, assim, né? Vai fazer uma faculdade? Eu falei, eu não, vou trabalhar na usina ali, cortando negócio de cana e pronto, acabou. Né? Então, ele sempre brinca, né? Rapaz, o cara não queria nada com nada, hoje é pastor, ele brinca comigo, né? Mas, assim, eu lembro que aí nessa fase, dos 16, 17 anos, foi quando eu me lancei mesmo em servir na igreja. Ajudava nos jovens, comecei a tocar o contrabaixo, entrei no louvor e ajudava nas promoções. Então, esse serviço, a convivência com a igreja, me ajudou a entender o que Deus tinha para a minha vida. E, claro, também, uma coisa que nessa época eu lembro que eu comecei a fazer, foi ler a Bíblia. Eu lembro que eu li a Bíblia, a primeira vez eu tinha entre 16 e 17 anos. Eu consegui ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Eu já trabalhava na época, eu trabalhava de office boy num escritório de contabilidade, estudava à noite, e depois que eu chegava da escola, eu ia jantar primeiro, né, que eu estava com fome, mas eu ia ler a Bíblia depois, eu lia a Bíblia meia-noite, 1h da manhã, isso com 16, 17 anos. E isso me ajudou muito, conhecer a palavra de Deus por mim mesmo, começar a conhecer a Deus através da palavra. Então, eu creio que esse desejo pela palavra, conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, orar e servir na igreja, isso foi trazendo convicção do que Deus tinha para a minha vida. E aí, respondido? Quem foi? Jean, né? Respondido, Jean? Foi Jean, e aí o povo colaborou, né? Foi curtindo. Bom, legal. Vamos agora deixa eu ver.
Eu tinha visto uma aqui e sumiu. Aqui, para as esposas. Como ter a certeza que o chamado pastoral do seu marido também é o seu? Oi? Quem quer começar? A tia Elisa? A tia começa? Quer que repete? Repete a pergunta? Já sumiu de novo, cara. Cadê? Ah, você deletou? Tá, voltou para onde? Bom, eu lembro mais ou menos, né? Como ter certeza que que o chamado pastoral do seu marido também é seu. Acho que para mim, quando eu casei com o Carlinhos, ele não era pastor, né? Ele era dentista. Então, assim, foi assim bem interessante, porque teve duas fases, né? Porque a igreja que começou, eu estava casada com um dentista. E para mim, durante uma boa parte da nossa vida, né, como casal, ele era quem estava à frente, né, da igreja, ajudando na liderança, né? E eu acabei assim meio que ficando um pouquinho para trás. Foi a época que as crianças eram pequenas ainda, né? E eu lembro que assim chegou num ponto onde eu assim fazia as coisas da igreja, mas era assim como se fosse algo, vai fazendo porque, né? Não foi assim um chamado, né? O pastor o Carlinhos teve o chamado já lá em 90 e pouco, 92 mais ou menos, né? Veio uma palavra para ele, né? De dom de pastor, né? Só que na época eu, assim, não recebi nada, né? Aí aí continuou a igreja até 2000 e na verdade assim, na minha imaturidade, né? Eu acho que foi bem difícil. E chegou num ponto que a gente como família, assim, estava desestruturado mesmo. Isso foi em 2002, quando a gente foi embora para São Paulo. Então, assim, chegou num ponto que eu falei, não, para a gente conseguir reconstruir, não poderia ficar mais aqui. Então, foi bem drástico, né? Vamos embora, num momento em que tinha sido nomeado pastor aqui, né? Aí tivemos alguns problemas, no fim não ficou a pastora, aí foi nomeado outra, né? Mas aí a gente viu que poderíamos sair, né? Assim, porque foi nesse momento, né? Que aí a gente foi para São Paulo. Assim, nem que fosse assim, começar do zero mesmo. Eu já era dentista, 12 anos, né? Aqui, mas aí a gente foi para lá. E lá foi bem interessante, porque eu saí daqui e falei assim, não, agora a gente já não volta mais, né? Vamos para São Paulo, vamos ficar por lá. E as crianças já estavam crescendo, né? Vai estudar, tem que... Então, assim, a intenção nossa era ficar por lá mesmo. Aí, quando, naquele primeiro ano, a gente, assim, passou pela igreja, acho que em Campinas, que nós estávamos morando em Indaiatuba. As crianças se matricularam, aí a gente tinha feito a matrícula, né, deles. Aí fomos para lá, assim, com a cara e a coragem, né? Começando do zero mesmo. Mas aí foi assim para uma restauração da família, né? E nesse primeiro ano a gente, assim, Deus nos restaurou mesmo. Tanto que no segundo ano a gente já estava em São Paulo, já assim tudo, assim, veio assim inúmeras bênçãos, assim, veio o consultório da minha cunhada, assim, é uma história bem longa, né? A gente não teve que começar do zero, na verdade. O apartamento que era nosso lá antes de vir para cá,
voltou para nós, né? E assim, aí veio o serviço, tudo. Mas aí, quando a gente estava em São Paulo no segundo ano, a gente foi para um congresso de profissionais. Congresso de profissionais lá em São Paulo. É congresso, né? Aí, lá, em fevereiro, houve um apelo para consagração de vidas, e aí eu fui. Aí foi quando confirmou, na verdade, o ministério pastoral. Aí o Carlinhos falou, agora acho que é hora, né? Isso foi no segundo ano. Assim, é coisa de Deus mesmo, né? Porque restaurou nós como família, e aí a gente pôde estar indo para o pastorado mesmo. Algo que antes eu falava assim, acho que jamais, né? Ministério, né? Mas assim, é só o Espírito mesmo que explica, né? Espírito Santo. Porque foi dessa forma. Então, acho que é isso. Fica lá. Amém. Minha história é um pouco diferente da Elisa, porque eu vou contar a segunda fase, porque teve 2 fases na minha vida, e a segunda fase é quando eu acho que você vai casar com um pastor, você sabe que você vai estar sob a missão dele, né? Você vai ser aquela pessoa que vai dividir tudo, é uma só carne, não tem como eu não me envolver, né? Em todas as situações. E eu entendi assim que a minha primeira missão como esposa de pastor é cuidar primeiro dele, né? E depois as outras coisas, né? Então eu me preocupo muito assim, porque na época que a gente casou, a gente fez treinamento junto da denominação, e eu não quis o título de pastora porque eu entendi que sendo esposa de pastor já é um ministério. Eu não preciso fazer tudo que ele faz, né, como pregar e tudo mais. Então, hoje, eu entendo que toda batalha que passa, a gente vai dividir tudo, né? Eu vou ser aquela tipo assim, uma auxiliadora dele. Eu vou estar junto dele em todas as situações, e principalmente nas intercessões, né? E eu acho que o ministério é isso. Eu não tem como. Ele recebeu o chamado, então eu não tenho chamado, então o chamado é dele. Não tem como. Uma vez que a gente se torna uma só carne, eu entendi que a gente divide tudo, as lutas, as batalhas, né? E as alegrias também, as vitórias. E nessa segunda etapa, eu vi muito mais assim, depois que eu passei por um deserto, nesse deserto Deus me tratou, então eu falo assim que isso me trouxe assim, mais consciência do que é um ministério pastoral, né? E a gente vem muito mais com o pé no chão. E é isso, eu acho que não tem como você falar assim, não, ele tem chamado e eu não tenho. A gente se envolve, né? A gente como que fala? A gente tem que estar sob a missão dele. Não é que a gente vai se anular, não, mas a gente tem consciência de que a gente tem que estar junto em todos os momentos, né? Nas lutas, vitórias e tudo mais. Então, eu entendo que a minha parte como esposa de pastor é isso, né? Servir e estar junto, dando suporte para que eu seja uma facilitadora, para que ele esteja à frente, exercendo o seu papel. Então, é isso.
quando eu comecei a namorar o Luizinho, já faz 30 anos que a gente é casado, quase 30 anos. A primeira coisa, bem feito. A primeira coisa que ele me falou quando a gente começou a namorar, ele falou, eu tenho chamado. Ah, eu falei, então não vai dar certo, porque eu não tenho chamado, eu não quero ser esposa de pastor, mas de jeito nenhum. Eu não vou ser esposa de pastor. Eu falei, não vai. Então, aí ele, mesmo assim, ele quis namorar comigo. É a azar dele, né? Aí, casamos, tudo. Ele nunca mais tocou no assunto de ministério. Eu estou olhando para o Nelson, sabe o que eu vou voltar um assunto que é assim. Nós somos eu sou de Guararapes, e não, é que eu lembrei, ele estava falando, eu lembrei. E o Nelson foi meu aluninho de escola. Não vou falar uma parte, vou falar só a parte. Ele era meu aluninho de escola dominical, era uma bênção. Mas o que eu estou lembrando dele aqui é que ele estava falando dele estar sempre ajudando, sempre envolvido na igreja, e eu confirmo isso. A gente tinha, assim, aqueles painéis de presença de criança, e o Nelson, a irmã dele, nunca faltava. Nunca. Você podia correr o ano assim, não tinha uma falta, não é, Nelson? Para ganhar o presente, ele está falando, era esse, mas tá bom, é válido. Não, eu queria ressaltar isso, porque eu quero confirmar a dedicação e o esforço do Nelson. Eu acompanhei ele desde pequenininho. Não, agora voltando no meu assunto aqui. Aí morreu o assunto de ministério, o Luizinho nunca mais tocou no assunto. E a desculpa que eu dava era assim, eu não vou ser esposa de pastor porque eu não largo meus pais. Eu não fico longe dos meus pais de jeito nenhum. Eu amo minha cidade, Guararapes, e eu não saio de Guararapes, mas de jeito nenhum. Não saio, não largo meus pais. Depois que eu falei isso, não assim que Deus fez um castigo assim, mas passou 5, 6 anos, eu não tinha mais nem meu pai nem minha mãe. 5, 6 anos. Minha mãe faleceu nova, com 60 anos, assim. Não tinha mais meu pai e minha mãe. Aí Deus falou assim para mim, e agora? Que desculpa que você vai dar? Então, hoje, depois que teve o chamado assim, concreto, eu falei, gente, eu não posso inventar desculpa, eu não fico por causa da minha filha, não vou inventar desculpa. E, a partir do momento que a gente aceitou ir para o ministério, eu comecei foi assim, um amadurecimento, né? Mas eu pensava, por que a gente não foi antes? Teria evitado tanta coisa, a gente teria passado, tá certo, foi coisas que a gente passou e precisava ter passado, mas teria evitado muita coisa. E o que eu entendo, assim, por chamado, é a esposa estar apoiando o marido. Por mais que a gente fala, o chamado é dele, eu não tenho chamado, mas a importância da esposa tá apoiando, tá junto, tá ouvindo, porque tem muitas coisas que chega para a gente e não chega para eles. Muitas coisas. Chega para a gente tem que ter sabedoria. Será que eu falo? Será que eu falo agora? Será que eu oro? Será que eu peço conselho, uma maneira mais fácil de falar? Então, eu acho que é com maturidade. Eu ainda não sou, assim, não cheguei a esse ponto, mas vou chegar. Então, mas eu tenho buscado assim, ser companheira, ser apoiadora dele. E chamado, acho que é isso que eu entendi nesse tempinho que a gente está caminhando. Legal. Respondido? A próxima, para a pastora Kátia. Qual foi o momento mais difícil de renúncias na sua vida ao correr atrás do seu chamado? Foi isso, foi eu largar tudo. Assim, a gente tem uma filha de 24 anos. E quando a gente foi nomeado agora para Sapezal, não, foi no começo, né? Tá perguntando? Como? Ele fala a maior da sua vida, assim. A maior renúncia foi deixar tudo, tipo, minha família, largar tudo que eu tinha apego. Eu tinha muito apego, assim, a minha família, a minha casa, a minha cidade.
Aí, a partir do momento que a gente decidiu largar tudo, hoje eu vejo que foi a melhor coisa, mas foi difícil. Legal. Pastor Carlinhos, como foi para o senhor renunciar à sua profissão? Como foi para o tio renunciar à sua profissão? Na verdade, a renúncia à profissão foi gradativa, né? Ela não foi repentina. E, inclusive, atualmente, aos que não sabem, né? Eu não sei se tem alguém que não sabe, mas eu ainda atuo, né, na odontologia, bem parcialmente mesmo, mas em tempo bem parcial, mas ainda atuo um pouco. Mas ela foi gradativa, porque quando eu cheguei aqui em 1990, eu era exclusivamente dentista. E aí o trabalho começou. Eu cheguei aqui em 88, né? 2 anos depois começou o trabalho de evangelismo entre os adolescentes. E aí o trabalho começou e era interessante porque logo no começo eram 2 casais principalmente. Era eu e a Elisa e o Sérgio e a Neuza. E só que o Sérgio está aqui? Ah, está ali. Não leva mal não, viu, Sérgio? Mas assim, o Sérgio, não coloca o microfone na mão dele, né? Porque pensa numa pessoa que não gosta de falar em público, né? Ele é uma pessoa de trabalho, ele é uma pessoa de bastidores, né? Eu acho que eu estou certo, né, Sérgio? É uma pessoa de bastidores, é uma pessoa que tem um talento de organização, assim, que para ser bem sincero, eu nunca vi outra pessoa igual a ele. Essa capacidade de organização. E eu já sou o inverso, assim, não me põe para organizar as coisas, porque eu sou zero de organização, né? Mas também não coloco o microfone na minha mão, porque se eu pegar, eu não largo mais, né? Ele não põe porque não vai falar, e eu não ponho porque eu não paro de falar. Então, assim, Deus juntou 2 pessoas que se completaram, porque ele organizava e eu falava, né? Houve até um amigo nosso, era o pai da Leico. Um dia ele disse assim: Tangará não tem como dar errado, né? Porque Deus juntou Arão e Moisés, né? Quer dizer, Moisés falou assim: eu sou gago, Senhor, não sei falar. E aí falou, então eu vou trazer Arão, que ele fala, né? E você organiza. Então esse pastor dizia assim: Arão e Moisés aqui em Tangará, né? E de certa forma era assim mesmo. Então, quando eu cheguei, éramos nós 2 e as esposas, mas eu era dentista. Só que havia um grupo que a gente precisava trabalhar, era um grupo de adolescentes e jovens, e que alguém precisava pregar. Então, o Sérgio, assim, nem pensar, ele não tinha esse talento, esse dom. Então eu tive que tomar a frente, né? E aí eu comecei a me dedicar e dar estudos para esse grupo, e eram estudos bíblicos, né? Não era nem uma pregação. E isso foi cada vez mais me consumindo, tomando meu tempo. Então eu fui deixando, eu fui abrindo mão, aí tinha que visitar, então eu deixava o consultório e ia fazer uma visita, enfim. Então, assim, aos poucos eu fui dividindo o meu tempo entre profissão, cirurgião dentista, e o ministério, que era um ministério que não era pastoral ainda, mas na prática até que era, né? E isso foi num crescendo. Tanto é que o meu irmão, ele fala assim, né? O meu irmão Newton, ele fala assim: Carlinhos, antigamente ele era dentista meio que pastor, né? Mas hoje ele é um pastor meio que dentista, né? E hoje inverteu a coisa. Então, quando chegou o tempo da minha consagração de verdade, assumir mesmo oficialmente em 2005, ali a decisão foi junto com a Elisa, e foi assim: agora é fim da odontologia na minha vida, né? Mas eu já tinha sido preparado por Deus um longo tempo. E de forma que, assim, abrir mão da profissão não era um problema para mim. Eu amo muito a odontologia.
quem trata comigo sabe disso. Eu gosto do que eu faço. Quando eu sento ali para tratar de um paciente, eu esqueço da vida, né? Mas eu já não tinha mais problema de largar, porque assim, meu amor à obra era muito maior. Então, eu decidi naquele momento deixar, tanto que eu me desfiz do equipamento, de tudo, né, para abraçar o ministério. Mas depois a gente foi percebendo que era possível a exercer um pouco da profissão, né? E assim foi que as portas se abriram, nós oramos a respeito, Deus abriu essas portas. Então eu voltei a exercer um pouquinho da profissão, mas a minha intenção era ter deixado de vez, né? E ainda hoje eu digo assim, no dia em que Deus me disser assim, agora chega, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu amo, mas eu sei que eu tenho um chamado que é o chamado primordial da minha vida, né? Então hoje, por exemplo, eu atendo alguns pacientes ainda, mas quando eu vou começar a tratar deles, eu já digo assim, só que é o seguinte, às vezes eu viajo, às vezes né, então, se você tem pressa no seu tratamento, eu posso indicar um colega meu que vai agilizar mais. Agora, você quer tratar comigo, aí você tem que ser paciente mesmo, porque vai demorar, né? Às vezes eu vou deixar de atender, vou desmarcar, às vezes eu vou ter uma visita. Então, assim, essa é a minha forma de trabalho, né? Então, os pacientes que tratam comigo já sabem disso, né? A minha prioridade é o meu ministério. Então eu não tenho assim, mas foi um processo de preparação, tá? Assim, longo prazo. Deus foi muito cuidadoso. Ele não tirou assim, agora chegue, né, de uma hora para outra. Ele foi muito cuidadoso. Muito bom. Para os pastores, teve algum momento na vida dos senhores em que pensaram em desistir de tudo e abandonar o chamado de Deus? Alguém quer? Teve algum momento na vida de vocês que vocês pensaram em desistir de tudo, do chamado de vocês? Alguém? Eu passei por, a Nilza, nós temos duas fases na nossa vida, né? É que eu fui para o ministério, né? Na realidade, nós casamos, está com 16 anos, e a primeira esposa faleceu, né? E eu estava em Castanhal, né? Então passei pela viuvez lá. E quando estava em Castanhal e aconteceu isso, porque foi algo muito rápido, né? Teve a Nilza também, né? Isso que eu casei com duas Nilza, né? Né? Então, mas é uma história longa, né? Mas eu queria deixar assim que não é fácil. Eu estava no ministério, tranquilo, e de um dia para o outro eu fiquei viúvo, né? Foi algo muito rápido, né? Teve um aneurisma, deu parada respiratória, foi por coisa, deu morte cerebral, né? Dessa vez, quando vinha para Campo Grande de volta, né, com o corpo, né, no avião, aí eu questionei, né? Eu falei, cara, não dá, né? Acho que eu vou parar com esse negócio. Foi pensando, eu questionando com Deus, eu fui um Jó, questionei com Deus, né? Pô, Senhor, como é que me faz um negócio desse, né? Então, foi uma luta muito grande, né? Aí teve todo o processo, mas daí foi interessante, porque eu vinha questionando com Deus. Eu coloquei isso aqui porque a pergunta fala, teve um momento que você pensou em desistir? Teve, né? Fala, acho que eu vou largar desse negócio, vou voltar para a minha vida, né? E não dá, né? Questionando com Deus, brigando com Ele, né? Aí Deus falou para mim uma coisa que eu falei assim, não dá para deixar, né? Então foi um processo na vida da gente que a gente fica questionando, mas um dia Deus falou para mim uma coisa, falou assim, eu te conheço, né? Então, eu acho interessante porque nessa vinda de avião de Castanhal até Campo Grande, para o velório, essas coisas tudo, Deus falou para mim uma coisa que marcou a minha vida. Isso foi bem claro, né? Eu no avião, olhando pela janela, ali questionando, brigando com Deus,
Deus olhou para mim, Deus falou para mim, você conseguiria te ver lá embaixo? Lá de cima, né? Só via aquelas coisas bem pequenininhas, assim, não dá, né? Mas eu te vejo. Eu te vejo. Né? E foi algo assim que marcou e eu comecei a questionar também, né? Mas tal. Até que o momento que depois que passou, né? Foi tudo inteiro, quando dá um momento eu falei assim, não. Aí eu falei, não, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. Não é ela que tinha, eu tenho um chamado e eu vou continuar, né? Mas balançou bastante, né? E aí a gente está preparado para outras coisas, né? Situações que passam que a gente fica assim, quem é Deus, né? Aí a gente passa por desertos da vida, né? E não é fácil, não, né? Não é fácil você estar no ministério, servindo a Deus integralmente, largou tudo. O meu não foi gradativo. Deus falou para mim, só para entender, eu fui ferroviário e serralheiro, não tem nada a ver com pastorado. Fiz tecnificações, não tem nada de só exatas. E eu nunca fiz nada de pastorado, seminário, né? E foi uma vida assim que eu falei assim, de repente Deus me chama, eu respondo e depois falo assim, agora você larga tudo. Né? No momento que, é aí que está, quando você deixa tudo e de repente acontece uma coisa, aí você vacila nesse momento, né? Aí dá vontade de falar assim, não, cara, acho que Deus não me ama, né? Acho que Deus não me ama. Mas isso é o compromisso, quando você questiona o amor de Deus, Deus se revela, né? E aí você fala assim, não tem jeito de voltar não, né? Não tem jeito de voltar, eu tenho um chamado. Por isso que esse tema, acho que bateu muito com aquilo que eu vivi, né? Não dá não, né? Mas deu vontade sim, né? Às vezes essa fase que passa na vida da gente fala assim, cara, acho que eu vou largar. Mas agora, como eu já estou chegando no final da carreira, né? Já estou com 70, né? Então, nesse ponto, quando chega nesse ponto da sua vida, você fica pensando, e aí? Né? Daqui para lá. Mas a gente fica esperando que Deus vai fazer mais. Tem fase na nossa vida que dá vontade de chutar o balde. Estou fora, né? Mas graças a Deus, Deus não deixa a gente assim, né? Mas é isso aí. Pensando na pergunta, sim, teve muitas vezes que eu já desisti do ministério. E eu lembro que estávamos em Dourados, ficamos 2 anos em Andamantina, e logo nós fomos nomeados para a cidade de Dourados. E Dourados era uma realidade totalmente diferente, uma igreja pequena, uma dificuldade financeira tremenda, e ali a gente batia o escanteio e corria para cabecear, ou seja, fazia praticamente tudo, né? E isso demandava muito esforço, né? E eu lembro que no primeiro, segundo ano, eu comecei a questionar algumas coisas com Deus, né? E primeiro porque eu falava assim, Deus, a obra é do Senhor. Nós só respondemos sim, eis-me aqui, né? A gente está demandando esforço, né, para que a igreja continue e fique de pé. Lá a gente puxava e empurrava os irmãos ao mesmo tempo para permanecer na igreja. A gente não podia viajar, né, porque os irmãos viajavam junto, né, não tinha culto. Aí os irmãos, o pastor não está aí mesmo, não vou no culto hoje não. Então era mais ou menos assim, né, que funcionava. E eu e a Cátia, a gente sempre conversava bastante, né, a respeito disso. E houve mesmo alguns momentos que eu falei assim, mas será que passar toda essa dificuldade do ministério realmente é da vontade de Deus mesmo? Será que Ele quer isso para a gente mesmo? Será que é isso que, né, que de repente eu me iludi, talvez eu me consagrei para o ministério e achei que era aquele glamour, né, aquela coisa assim bonita, e de repente eu chego e encontro uma realidade totalmente diferente, né? Mas uma coisa interessante que acontecia, porque todas as vezes que eu chegava e falava para Deus, né, eu falava, Deus, eu não estou aguentando mais não.
não tô conseguindo levar, não estou tendo mais forças. Isso estava causando estresse, né, na família, eu, a Kátia, a nossa filha também. Mas sempre que eu chegava diante de Deus e colocava isso, o Espírito Santo me mostrava uma coisa que me fazia voltar, né, me fazia mudar de pensamento. O Espírito Santo mostrava assim: olha, tem pessoas que estão orando por você. Tem pessoas que estão investindo, né, em vocês financeiramente. Né? Eu lembro que quando eu cheguei lá em Dourados, no primeiro culto tinha duas senhoras, uma de 75 anos, outra de 80. Mas elas chegaram e falaram assim para mim: pastor, vai na frente, nós estamos orando. Vai na frente, nós vamos te dar suporte em oração. E nisso, todas as vezes que eu pensava, né, em desistir, falando para Deus, o Espírito Santo voltava a lembrança dessas irmãs. Não somente delas, mas de outras pessoas também que estavam investindo. E uma das pessoas que o Espírito Santo mostrava era sempre, né, o saudoso pastor Eurides, né, ele passando por todo aquele processo de doença, né, de câncer, tudo. Eu fui visitá-lo, né, um pouco antes dele falecer. Ele sempre, com um sorriso no rosto, ele falava assim para mim: e aí, está animado? Você está animado? Eu falei: não, pastor, eu estou. Maravilha. É que o pastor Castilho andou muito com ele, né? Também. Mas ele me falava isso. Então, todas as vezes que eu pensava, né, em desistir, deixar o ministério, falei para a Kátia algumas vezes: eu vou escrever lá para descer, mandar uma carta desistindo disso, porque não tem como, né? Antes de entrar no ministério, eu tinha 2 empregos. E estávamos bem. E aí largamos tudo isso e fomos para o ministério. E daí quando a gente passa, né, a gente começa a passar esse tipo de dificuldade, aí a gente começa a reavaliar: mas será que é isso mesmo que, né? Será que é isso mesmo que a gente queria? Mas, graças a Deus, em todos esses momentos, o Espírito Santo sempre mostrava, falou: tem pessoas que amam vocês, que estão investindo em vocês, tem pessoas que estão orando, intercedendo por vocês. Segura firme, aguenta mais um pouco, continua, persevera. E hoje eu tenho essa convicção, realmente, de que no chamado ministerial, a gente está sujeito a passar por muitas coisas. A gente conhece muitas pessoas, a gente conhece, né, lidar com muitas pessoas de diferentes ideias e cabeças. Às vezes a gente se frustra, a gente se alegra, mas o final disso tudo é saber que hoje eu tenho a convicção que eu estou no lugar certo. E desistir já não é mais uma opção, não é mais uma escolha. É seguir em frente, cumprir o chamado que Deus tem para a minha vida. Muito bom. Nelson, pastor, quer? Eu assim, vou tentar resumir 2 momentos no meu ministério. E quando eu falo meu ministério, eu entendo que desde quando o trabalho começou aqui, né, em 1990, eu entendo que o meu ministério começou ali já. Embora, como a Elisa contou, né, durante um bom tempo, eu não percebi que a Elisa não estava me acompanhando. Mas eu entendo que meu ministério já começou ali. Só que quando começou, em 1990, como eu disse, era um grupinho de adolescentes. Inclusive o Delmar fazia parte desse grupo. E aí, assim, eles voltaram de Panorama convertidos. Era um grupo de 12, 13 adolescentes, voltaram todos convertidos lá do primeiro acampamento, que foi a primeira turma. A gente não esperava aquilo, né? Eu me lembro que o Sérgio falou para mim assim: Carlinhos, se um desses aqui se converter lá no acampamento, você já pensou que a gente vai ter que cuidar dessa pessoa, né? E eu não tinha pensado nisso. Eu falei: você tem razão, nós vamos, né? E não tinha nada, nenhum trabalho aqui. E de repente o grupo todo volta convertido, querendo se reunir. E aí a gente começou assim, fomos obrigados a nos reunir toda semana com aquele grupo, e aquele grupo faminto, sedento
e eu via que eu que tinha que fazer aquilo, né? Então, como eu já tinha lideranças desenvolvidas anteriormente, então eu tinha assim, estoque, né, de estudos bíblicos que eu já tinha participado, que eu já tinha feito. Então, eu fui usando esse meu estoque de estudos bíblicos prontos, né, e ia passando isso para aquele pessoal. Na época que eu fiz parte de Vencedores por Cristo, assim, em 2, 3 equipes, então eu tinha um calhamaço assim, de estudos, né, prontos. E eu fui repassando isso para o grupo. E só que eu fui vendo assim, que era semana após semana, e o grupo foi crescendo, e a gente assim, eu falei, rapaz, esse negócio não vai parar mais. E assim, Deus, de onde eu vou tirar mais coisas, né? E já estava acabando o meu estoque. E naquele momento, eu cheguei a pensar assim também, eu falei assim, cara, eu vou ter que parar, porque assim, eu não vou ter como fazer isso, né? Eu abri a Bíblia e falei assim, de onde que eu vou tirar mais coisas para passar para eles? E nesse momento, quando eu estava nessa crise, recebemos a visita de um irmão lá de São Paulo, da Holiness de São Paulo. Na verdade, era um grupinho de umas 3 pessoas. Vieram nos visitar. E numa noite que eles estavam em casa, eles estavam hospedados em casa, um deles disse assim, olha, hoje à noite a gente sente que tem que orar com você, Carlinhos. Eu falei, então vamos lá. Aí começamos a orar naquela noite, depois do culto, era um sábado, a gente se reunia no sábado, aí depois voltamos para casa, começamos a orar e invadimos a madrugada orando, e quando chegou no meio da madrugada, eu me lembro que eu caí de joelhos, e clamando para Deus, e dizendo, Deus, eu não sei mais o que fazer, o Senhor precisa me ajudar. E de repente, aquele irmão, ele se levantou e ele veio na minha direção e ele impôs as mãos na minha cabeça. E isso acho que foi em 1992, mais ou menos. A mão dele, irmãos, vocês não estão entendendo, a mão dele não era humana. Parecia uma rocha pesando sobre a minha cabeça. E ele colocou as mãos e ele falou em primeira pessoa. Ele disse, eu estou colocando você como pastor das minhas ovelhas. E a partir de hoje, a palavra nunca mais vai faltar nos seus lábios. Essas palavras ecoam na minha cabeça, assim como se fosse hoje. Elas ficaram decoradas na minha cabeça. E eu não entendi nada, né? Porque eu era assim, muito leigo nesse assunto de Espírito Santo, de Deus falar. E eu me lembro que passou aquele momento, no dia seguinte acordamos, fomos tomar café e eu perguntei para ele, né? Falei, escuta, o que foi aquilo ontem à noite? Ele falou para mim, Carlinhos, eu acredito que Deus falou com você. Mas assim, eu falei, o que eu faço então com isso? Ele disse, guarda no teu coração, porque se foi Deus, vai acontecer. Se não foi, se foi coisa da minha cabeça, não vai acontecer nada. E aí você esquece, descarta. E eu fiz exatamente isso, eu guardei no coração. E ele falou assim, continua fazendo o que você estava fazendo, não faz nada. Irmãos, a partir da semana seguinte, eu abri a Bíblia e as letras, eu descrevo dessa forma porque é a forma que eu via. As letras saltavam da página. E Deus dizia assim, hoje você vai falar isso aqui. E parecia que as letras saíam. E a partir daquele dia,
aquela palavra se cumpriu. Nunca mais precisei de estudos bíblicos prontos, porque Deus falava e Deus dava, e até hoje tem sido assim, e eu dou graças a Deus. Por isso que quando as pessoas dizem assim, puxa Carlinhos, a pregação foi tão legal, eu digo assim, olha, dê glória a Deus e agradeça a Deus, porque não sou eu não. Deus tem dado, sempre, sempre, Ele tem sido fiel. Então esse foi um momento. O segundo momento foi assim, que a partir dali eu fui me empolgando, eu fui mergulhando cada vez mais empolgado em tudo aquilo e não percebendo que a Elisa e os meus filhos não estavam me acompanhando. Até que chegou então assim, isso foi criando uma crise entre nós, né, que a Elisa relatou em parte aqui. Até que chegou um ápice dessa crise, em que a Elisa ficou para trás e as crianças para trás e eu estava à frente. Eu lembro que a Elisa me disse assim, ela me disse essas palavras, eu não casei com um pastor. E aquilo me freou assim de um jeito, eu disse assim, ela está certa. Então, naquele momento, eu decidi pisar no freio mesmo. Porque senão eu ia perder minha família. Então, eu freiei, e naquele momento eu achei que o meu ministério terminava ali. Mas eu estava muito enganado. Porque, na verdade, Deus queria que eu parasse, sim, mas porque Ele queria trabalhar na minha família. E eu precisava parar. Então nós paramos, eu parei e fomos para São Paulo, porque aqui a gente não ia conseguir fazer nada aqui. Então nós voltamos para São Paulo, passamos 2 anos lá, e nesses 2 anos, incrível como Deus trabalhou em todos nós. E Ele refez o ambiente familiar, Ele reconstruiu o nosso relacionamento, até o dia do congresso de líderes, de profissionais que nós fomos, e aí o chamado de Deus veio sobre a Elisa. E eu me lembro desse dia porque eu estava na bateria, estava sendo feito um apelo, e a gente enxergava, como está aqui assim, mas era um auditório bem grande, cheio de gente, e ele fez o apelo, e a primeira pessoa que se levantou no auditório foi a Elisa, aceitando o desafio. E quem conhece a Elisa sabe que ela jamais faria aquilo por ela. E eu estava tocando, quando eu vi a Elisa se levantar sozinha no meio daquele público, se levantou, ela veio andando à frente. E naquele momento, eu ouvi claramente a voz de Deus de novo, dizendo assim, agora eu alinhei vocês, chegou a hora. Aí eu parei com a bateria, me estatelei no chão, e ali eu entendi que Deus recomeçava o ministério, e agora os dois juntos. Isso foi em 2004. E 2005, então, estávamos aqui como pastores mesmo, né? Oficialmente. E eu pensei que tinha acabado, mas não. E é assim que Deus é, sabe, irmãos? Não tenha medo do chamado de Deus. Ele vai ser sempre muito cuidadoso com você. Ele conhece você, Ele sabe as suas necessidades, Ele sabe os seus sonhos. Ele não quer frustrar você, muito pelo contrário. Né? Se você abrir mão, Ele vai te dar coisas que você não faz ideia. Servir a Deus, meu amado, seja como pastor, seja como missionário, seja como um membro dedicado, enfim, servir a Deus, não há nada melhor do que isso. Confia, vá tranquilo, jogue-se nas mãos de Deus, Ele jamais vai decepcionar você, jamais. É isso. Bom,
Bom, como todos falou, também comigo não é diferente. A gente pensa mesmo, em alguns momentos, assim, a gente passa por lutas, né? Passa por dificuldades. Mas teve um momento bem específico que aconteceu várias situações, né? E quando a gente está meio abalado, acho que principalmente emocionalmente, com algumas situações que ocorrem no ministério, principalmente quando envolve desgaste nos relacionamentos com liderança, com irmãos da igreja. Então, creio que isso é uma parte que, assim, que mexe muito, né? E teve um momento que também pensei, igual o Luiz falou, falei, vou pegar o telefone, vou ligar lá para descer e vou falar, ó, estou indo embora, não dá mais para continuar não. Mas eu lembro que naquele ano, naquele período, nós, numa reunião de oração, estava o pastor Wagner, a pastora Rosana junto, e o Espírito Santo se manifestou naquele lugar, né? E estava orando uns pelos outros, e a pastora Rosana veio orar por mim. E quem conhece a pastora Rosana sabe que quando o Espírito Santo toma ela, sai da frente, né? E o Espírito Santo falou claramente, através da boca dela, coisas que somente eu tinha falado com o Senhor na oração, né? E falou bem claro naquele momento, não tem ordens para retroceder. Ela falou claramente isso na oração, orando assim no Espírito, orando em outras línguas. Ela de repente parou, colocou a mão em mim e falou, não tem ordens para retroceder, não chamei para voltar, mas para avançar. E aquilo veio no meu coração, né? Eu entendi, o Senhor falou que não era para mim retornar, não era para mim desistir, que era para mim avançar. E aquilo me deu força novamente, mesmo em meio a toda a luta que estávamos passando, mesmo em meio a toda a tribulação, permanecer. Então, foi um momento que me marcou muito. Mas, acho que sempre quando a gente passa por uma luta, passa por uma dificuldade, assim, acho que é uma coisa que acaba vindo. Ouvindo os irmãos aqui, quando a gente conversa com outros irmãos, outros companheiros, outros pastores, a gente percebe que é uma coisa que acaba sendo meio que comum, né? Esse pensamento, será que eu estou no lugar certo? Será que é para continuar? Acho que eu vou voltar para a profissão que eu tinha, vou voltar a fazer o que eu fazia, vou ser não vou ter minha profissão, vou frequentar a igreja, porque isso já não dá mais para mim. Então, a gente passa por isso, a gente passa por essa situação, por esse questionamento, e eu creio que o inimigo também usa muito isso, para tentar nos paralisar, para tentar nos parar, mas é nesse momento como nós vemos assim, o amor de Deus mesmo. Deus, ele nunca deixa sem falar. Eu lembro quando, igual o profeta Elias, né? O profeta Elias falou, para mim já deu. Ele entrou na caverna, mas Deus foi atrás dele, falou, Elias, sai da caverna. Ainda não acabou, tem muita coisa para você fazer. Então, aquilo que o pastor Carlinhos acabou de falar, Deus, ele sempre vai cuidar de nós. Então, é isso. Alô, Jesus. Pessoal, a gente tem 15 minutos ainda. Temos mais algumas perguntas aqui, e daí eu queria saber como é que tá para vocês. Está tranquilo? Podemos avançar? Vocês estão dormindo? Quem está dormindo? A Evelyn está dormindo? Vocês querem dar uma pausa, ir no banheiro, jogar água no rosto ou continuamos? Hã? Continuar? Bora? Ou vocês querem que o João sobe aqui de novo? Então vamos lá. Como diferenciar um chamado de uma obrigação? Como diferenciar o chamado de uma obrigação como cristão? E aí, existe diferença? Amar o próximo, evangelizar, propagar a palavra e afins? Como diferenciar um chamado de uma obrigação como cristão? E da obrigação de ser um cristão, né?
obrigação é algo que não vem da sua própria vontade, né? E quando o chamado é algo de você responder, é a tua escolha, né? Envolve a tua escolha, né? Eu falo que a coisa verdadeira que a tua escolha que vai direcionar o teu destino, né? Não o destino às tuas escolhas. Então eu vejo que Deus não nos chama por obrigação, né? Quando Deus falou para mim, eu tive que tomar minha decisão e largar, deixar tudo, né? Então não foi que Deus, não é obrigação de eu deixar. Eu em nenhum momento senti, agora eu sou obrigado a deixar, né? E porque o chamado de Deus, ele é claro, específico. Deus não nos deixa em confusão. E quando você responde a Ele, você tem a certeza de quem está te sustentando, quem está fazendo, é Ele, né? Porque quando você tem um chamado assim, que nem Abraão, né? Acho que eu tive mais ou menos isso, que de repente eu estava no momento da minha vida e eu podia falar, cara, eu não vou, né? Porque no momento que eu esperava para mim, eu estava deixando de ser empregado para ser empregador, né? Eu já tinha minha casa, tinha minha serralheria tudo montado, tinha gente trabalhando para mim, né? Falei, pô, agora beleza, né? A alma descansa, regala-te, né? E Deus falou, não, agora você deixa tudo, né? Para mim, fala assim, não, Deus não falou, você é obrigado a deixar tudo, né? Eu podia falar, não, Deus, eu vou tocar minha vida, né? Mas naquele momento eu entendi, e naquele mesmo ano eu fechei tudo, né? E fui para um lugar que eu nem sabia, eu não tinha experiência pastoral, eu não tinha teologia, seminário. Quando eu coloquei minha vida à disposição, eu disse, pastor Key, eu não tenho tempo para fazer seminário, mas se for assim, para mim me preparar depois na prática, eu estou pronto, né? Isso aconteceu rápido, porque eu falei isso para ele, teve o concílio, e quando chegou no concílio, ele ligou para mim e falou, a gente está aqui reunido, se a gente nomear você para Três Lagoas e tal. Cara, foi dizer amém, né? E no outro ano estava em Três Lagoas, né? Então, por isso que eu vejo, o chamado de Deus é claro, né? Não é obrigação, né? Apesar que você tem que responder a Ele, mas a resposta que você dê para Ele, Deus respeita, né? Deus respeita a sua decisão, Ele não impõe, Ele te chama, né? A obediência é o que Deus quer, mas Ele em nenhum momento vai te fazer algo como obrigação, né? Então eu entendo que é uma coisa bem livre, e você tem tanta liberdade de você responder, e depois deve ter a liberdade de dizer, tá, Senhor, não quero mais, né? Não existe essa obrigação de permanecer, né? A consequência de você não permanecer ou não é o que vai acontecer, mas eu não vejo isso. Nunca pensei que era uma obrigação, mas sim que era algo de Deus para mim. Eu acho que a melhor decisão que eu tomei foi deixar, né? Apesar de todas as lutas, batalhas que teve aí, né? Mas a gente consegue entender isso, né? Eu falo porque a Nilza é resultado de oração, né? Então, porque quando eu fiquei nessa situação, eu orei para Deus, né? É engraçado. Então, mas eu estou falando assim, porque isso é consequência da obediência. Deus não vai te deixar sozinho, Deus não vai te deixar, né? Então, porque hoje que quando Deus te chama, Ele vai te dar condições de você continuar. Então, não é obrigação, né? É algo que a missão não tem nada a ver, é uma resposta sua de Deus para Ele, e você tem liberdade, né? Amém? Acho que é isso aí. A pergunta também acho que é mais no sentido também de qual que é a diferença entre vocês, pastores, de levar a palavra, né, da obrigação que vocês têm de pregar o evangelho aqui,
e de nós também, né? Porque nós, como, enfim, como cristãos, em geral, nós temos a missão de levar a palavra também. Então, acho que a pergunta dele é assim, tem diferença entre, tipo assim, o chamado do pastoral para o nosso chamado da grande comissão, no caso, assim, né? Não, eu não vejo desse ponto, cada um tem um chamado específico, né? Se todos são chamados para ser pastores, onde estarão, né? Então, cada um tem um chamado específico, né? Então, a grande comissão, na realidade, é um chamado para todos nós. Você não tem que ir para algum lugar onde Deus vai te colocar onde Ele quer, né? Então, não é só... Não, o ID é só para os pastores, né? Né, nesse sentido. É porque, acho que colocou assim, né? Tipo, como diferenciar, se você tem, vamos supor que a pessoa está em dúvida, assim, né? Se é um chamado ou se é apenas a obrigação dela de cumprir o ID, sabe? Não. Então, acho que essa que é a dúvida da pessoa, assim, sabe? Então, desse Como sentido, diferenciar? eu entendi agora, porque obrigação, não existe a resposta da chamada, não tem obrigação de se cumprir o ID, né? É uma resposta livre que você tem que dar. O ID é ID, né? Tem o mandamento, a comissão, né? Mas cada um de nós respondemos a isso com liberdade para aquilo que você vai fazer, né? Mas é isso. Eu acho que dentro do que eu entendi, o serviço cristão feito por obrigação, ele tem um tempo de validade, ele vai pesar. Vai chegar uma hora que ele vai pesar. Então, quando se torna uma sobrecarga que esgota você, pode significar que você está fazendo no braço. E lá em Deuteronômio, né, Deus diz muito claramente para o povo de Israel, né, depois de vocês terem feito tudo, não digam que foi o braço de vocês que alcançou. Então, quando eu faço no braço, eu estou fazendo por obrigação. E isso se torna um peso. Aí isso te esgota. Quando você faz atendendo a um chamado natural, quando é um chamado de Deus, Ele equipa você. E aí você vai no sobrenatural. Então isso não pesa, né? Eu estava lembrando aqui da peça teatral de ontem, né? É curioso, porque um deles que veio aqui era um pastor. E aí o cara, e aí Deus diz assim, doutor não sei o que tal, né? Isso. Medicina. Quer dizer, ele está chamando médico. Ele disse, não sou médico, eu sou pastor. Aí Deus disse assim, mas eu chamei você para ser médico. Né? Aquilo eu achei bem curioso, essa ideia que foi passado principalmente naquele personagem. Porque vamos desenvolver um pouco aquele personagem. Aquele pastor provavelmente estava esgotado, porque ele estava fazendo no braço. Ele não estava fazendo porque Deus chamou. Ele achou que foi chamado, mas não era o chamado de Deus. E aí ele estava fazendo no braço. O chamado dele era outro, né? É menos espiritual ser um médico dedicado a Deus que prega lá no hospital, é menos espiritual do que ser um pastor que prega aqui no púlpito? De jeito nenhum. Essa discussão, já teve muitas vezes essa discussão entre os pastores da Holiness, né? É mais espiritual você ser um pastor de tempo parcial? É menos espiritual do que ser um pastor de tempo integral? Essa discussão é antiga, porque muitos ainda pensam assim, né? Consagração parcial é menos espiritual do que a consagração integral? Ou consagração é consagração simplesmente? E não importa o que você vai fazer, né? De repente um médico lá no hospital, ou no seu consultório, ou um médico, estou falando por causa do personagem, mas qualquer profissional. Às vezes Deus está chamando você para ser um engenheiro lá na obra. Deus está chamando você como um fisioterapeuta lá na sua clínica,
né? E lá você vai ministrar a palavra, o evangelho. Enquanto o outro foi chamado para estar aqui no púlpito. Se ambos estão fazendo aquilo, atendendo a um chamado, você pode ter certeza, isso vai ser leve. O meu fardo é leve, é suave, Jesus disse. Tomai sobre vós o meu jugo, né, porque o meu fardo é leve. Então, eu acho que a questão principal é o peso do fardo. Quando é por obrigação, o fardo fica pesado. Será que é isso? Eu acredito que sim. Uma questão que eu estava pensando também, que nem está aqui, mas com o tio comentando assim, que me veio na cabeça assim, nós só temos um chamado. Tipo assim, Deus tem um chamado somente para a nossa vida inteira. Então, tipo assim, nossa vida inteira, Deus te chamou só para fazer uma coisa específica, ou vai ter momentos que, tipo assim, fases que às vezes Ele te chamou para fazer tal coisa, depois tal coisa. Então, tipo assim, o que seria nesse sentido, então, a palavra chamado, né? Porque eu acredito, sim, né, que na nossa vida como cristão, vai ter fases que a gente vai estar destinado a fazer tal coisa em específico, vai ter fases que a gente vai ter que fazer outra coisa, certo? E então, tipo assim, isso seria um chamado ou não sei, sabe? Tipo assim, o que vocês entendem a palavra de chamado, então, assim, né? Qual que seria a definição da palavra de chamado? Só uma coisa bíblica, né? Que a palavra de Deus fala assim, na vocação em que foste chamado, certo? Então, cada um tem porque nem todos somos iguais, né? E Deus respeita. Então, acho que essa coisa, aonde você estiver, naquilo que você estiver fazendo, naquilo que você foi chamado a fazer, então permanecer possível na vocação que for chamado. Então, não é só um chamado em si, né? Mas às vezes você vai servir numa área, que o Carlinhos colocou, cada um é chamado naquilo que ele foi, independente, que ele deu exemplo aí, né, do personagem, é verdade, né? Às vezes você foi chamado para aquilo, você está fazendo outra coisa, você não está fazendo aquilo que você foi chamado a fazer, então você está em outra função. Então, eu acho que nesse ponto há uma coisa que não bate se você não estiver dentro da sua vocação. Aí fica ruim, né? Porque você vai estar fazendo algo, que nem você no braço e tal, você vai cansar, né? Mas quando você está naquilo que a Bíblia diz, na vocação em que foste chamado. Então, eu acho que é nisso que eu entendo, né? Mas a colocação do Tete é no sentido, agora ele mudou um pouco, né? É no sentido de que, de repente, você pode ter mais de um chamado ao longo da sua vida, diferente. Você foi chamado para uma coisa e você está exercendo aquele chamado de verdade. De repente, isso pode mudar. O chamado de Deus pode mudar o sentido da sua atuação, é isso, né? É que, tipo assim, na verdade, a dúvida está mais no entendimento da palavra chamado. Entende? Porque muitas vezes a gente que está na igreja, a gente sempre foi questionado nesse sentido. Você sabe qual que é o seu chamado? Então, tipo assim, o que é você ser chamado? Então, tipo assim, na nossa cabeça, algo que é muito claro é o chamado pastoral, certo? Então, tipo assim, acho que muita gente fala, quando você foi chamado, acho que foi chamado para quê? Para ser pastor, mas você pode ser chamado para quê mais? Então, tipo assim, o que vocês entendem como chamado, né? Quando na Bíblia fala, você foi chamado para isso, outro para isso, mas tipo assim, enfim, é mais no conceito da palavra de chamado, assim, sabe? Então, igual eu falei, na nossa vida a gente vai ter momentos que a gente vai estar exercendo em alguma área, Deus te colocou para fazer outra coisa, isso é considerado chamado, ou vocês entendem que não, que chamado é um só, que Deus te deu um chamado e você vai levar para o resto da sua vida isso, né? Alô. Entendendo, né, a questão do Tete, eu creio assim que é algo que vai agregar ao ministério, né? E quanto ao chamado, né, que é o chamado para toda a vida, a gente tem exemplos, né, de pastores, né, e até um dos assim que eu admiro muito,
Está aqui o Monobi, né, que foi o fundador nosso, né, fundador da Holiness. Ele veio para cá, teve 5 anos de ministério, depois morreu. Eu lembro que no ano que eu fui nomeado, em 2015, o pastor Kei Uassa, ele estava se aposentando naquele ano. E aí eu pensei assim, né, comigo, o pastor Kei Uassa, ele tem mais tempo de ministério pastoral do que eu de idade. E eu lembro uma coisa que ele falou: nós estamos passando um bastão para quem está chegando. A vida inteira dele, ele desenvolveu, né, o seu chamado, né, cumpriu o seu chamado, e ele tinha, assim, habilidades naturais que agregou no seu ministério, né? Então ele falava 7 idiomas, 6, tinha um dom de línguas mesmo, né? E isso agregou muito no seu ministério, né? Pastor Kozo Tanami, ele também recebeu um chamado muito novo. Até o final da sua vida, ele cumpriu o seu chamado, e ele tinha algumas habilidades. Quando ele ia para a praia, de férias, ele ia ler um livro debaixo do guarda-sol, ou então ele estava fazendo aquele origami, dobradura de papel, e ele chamava as crianças ali, e ali ele evangelizava as crianças na praia, no dia, assim, na época de férias dele, né? E aí, com isso, a gente vai vendo outros pastores que têm habilidades. Pastor Inácio Moriguchi, né, pastor da Liberdade, mas também ele era engenheiro, né, engenheiro civil. Ele contribuiu muito, né, com o conhecimento dele, né, para a construção da Igreja da Liberdade e muitas outras igrejas da denominação, né. Então, tem pastores, psicólogos, né. Então, tudo isso vai agregando no próprio ministério. O chamado, ele mantém, né, como pastor, falar: isso aqui é a minha diretriz, isso aqui é o meu foco, mas o que eu posso fazer para agregar, então, eu vou estar, né, inserindo dentro do ministério para que o reino de Deus cresça também, né. Então, a gente tem muitos exemplos, né, que a gente pode seguir, pode citar, né, e o foco principal mesmo é o chamado levado a sério até o final da sua vida, incluindo, né, inserindo as próprias habilidades aos quais Deus tem, né, dado para cada um. Acho que é mais ou menos isso. Bom, 3 e 4, gente. Vamos fazer mais uma e a gente encerra? Pode ser? Podemos? Vocês querem continuar mais? Hã? Não sei, tem uns que estão dormindo, tem uns que... Bom, aqui, então, o que fizeram para se sentir seguros com o seu chamado? Como souberam que já estavam prontos para dar o primeiro passo? Então, a primeira pergunta: o que fizeram para se sentir seguros com o seu chamado? Posso começar respondendo essa? Pode. Porque eu passei por isso. Então, assim, eu e a Elisa éramos dentistas, estabelecidos, né? E quando veio o chamado pastoral, o chamado mesmo para essa consagração no congresso de profissionais, né, que a Elisa confirmou o chamado, eu já vinha sentindo esse chamado, e de repente eu senti que Deus disse assim: agora alinhei vocês. Aí veio a dúvida, porque a gente ia ter que abrir mão de muita coisa, a gente ia ter que mudar radicalmente o estilo de vida, os objetivos de vida. Os nossos filhos estavam em fase de estudo, né, no meio dos estudos, talvez muita coisa mudasse para a vida deles. Então era tanta pergunta, era tanta coisa que dava medo. Assim, como é que como é que vai ser? E como é que a gente vai saber que está tudo bem? Era exatamente esses medos, essas perguntas. E aí eu chegava para então a gente ia para os pastores, já no exercício. E a gente saía perguntando: como é que foi para você? Como é que foi? Como é que foi? E a resposta era invariável: Carlinhos,
não tem uma resposta assim. Quando você vai saber que é isso mesmo? Como é que você vai ter certeza? Assim, invariavelmente a gente ouvia assim: se lança. É meio que um filho que está em cima do muro e o pai está lá embaixo dizendo assim: pula, eu seguro. E o filho fica: mas será que ele aguenta? Né? E fica naquela dúvida. Mas se ele jogar, o pai vai segurar. Então, se ele confiar no pai, ele se joga. Então, eu comecei a entender que era isso. A gente não ia saber, a gente não ia ter uma resposta ouvindo as pessoas. A gente só ia ter essa resposta depois de se jogar. Então, conversando com a Elisa, a gente tomou essa decisão. Vamos. Seja, literalmente, seja o que Deus quiser. E aí fomos. Aí ele nos surpreendeu, né? Porque assim, de lá para cá, o que Deus supriu em nossa vida, é assim, se a gente for rever, é incalculável, assim, é incompreensível. Não tem explicação, não tem lógica, né? Aquilo que Deus fez e tem feito para nós desde que a gente atendeu ao chamado. Né? Então, hoje, se alguém vier perguntar para nós, a gente vai dizer o quê? Cara, não tem razão para medo. Se você tem certeza, vá em frente. Vá em frente. Né? Agora, também, eu acho que em relação a isso, até de repente retomando a pergunta anterior, sabe, eu hoje, cada vez mais que eu vou conhecendo Deus, Deus ele não é que nem sabe, aquela coisa de ter visor assim, e só enxerga aquilo que está na frente. Não, a visão de Deus é tão ampla, Ele é tão criativo, e que até os erros que você comete, por isso que eu vou entendendo cada vez mais aquilo que a gente lê lá na palavra, né? Todos os caminhos, quer dizer, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Assim, você ama a Deus, de vez em quando você vai errar, mas você ama a Deus, então, cara, descansa, porque até os seus erros, Deus vai transformar em bênção na sua vida. Porque Deus vai fazer as coisas cooperarem para o seu bem. Mas não abra mão do amor a Deus. Não abra mão da fidelidade a Deus. Isso é que é importante. Não tenha medo de errar. Né? Você não vai ter certeza de tudo. Não, dificilmente não, mas assim, grande parte das coisas não vai ser assim, certeza. Né? Então, vá. Se você sentiu no coração, vá. Mas não abre mão de Deus, não larga a mão dele. Né? De repente pode ter sido um erro, mas fica tranquilo, porque esse erro Deus vai transformar em bênção na sua vida. É impressionante. Sabe, não tem razão para medo. Ele lançou fora o medo. Ele pôs um anel no meu dedo, né? Pôs a sandália no meu pé e me tirou o medo. Gente, não há razão para medo quando a gente se joga no colo de Deus. Não é, Carlinhos, que você citou, né? Aqui eles são chamados segundo o seu propósito, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito é de Deus, não é nosso, né? Então é legal eu ver essa direção, né? Você colocou, glória a Deus, porque exatamente quantos erros a gente comete, né? E a gente continua, né? E interessante que isso é uma realidade, mas às vezes a gente tem medo de errar, mas a gente vai errar, né? E isso que é o problema sério, mas tudo isso por experiência, sabe? O Carlinhos colocou, eu fiquei, puxa, que legal essa posição, Carlinhos me olha algo que revela a realidade de Deus para a nossa vida, né? Porque às vezes a gente, puxa vida, isso serviu para que pelo menos eu não errasse de novo, né? Tive que dar assistência para o Caleb ali. Mas sobre se sentir seguro no chamado, para mim, assim, particularmente, né? É na oração. Na oração. Meu tempo de oração, nos momentos que eu passei com Deus, foram e são fundamentais para isso.
Eu lembro que, a princípio, eu queria, como eu falei aqui no começo, eu queria voltar. Eu fiz Jocum, fui para a ITED, fez 5 meses. Eu já queria voltar para ser missionário, mas na época o pastor Joel Dari falou: não, fica aqui, faz um seminário primeiro, se prepara, se capacita. Então, eu fui para o seminário batista com já a ideia de acabar o seminário e voltar para Jocum, né? Mas nesse período, o Senhor foi falando sobre o ministério pastoral na Hollins, foi colocando, mas eu sempre fechado, falei: não quero ser pastor, não tenho esse chamado, não quero fazer isso na minha vida. Até que eu considerei começar a orar sobre isso. E foi na oração que Deus confirmou, o Espírito Santo confirmou que era para me colocar à disposição da denominação, né? Para me colocar à disposição da denominação. Então, assim, acima de tudo, para mim, o tempo de oração individual, ele foi fundamental para ouvir o Espírito Santo, para entender que naquele momento ali, em 2012, por aí, era para mim me disponibilizar para servir a denominação Hollins como pastor. E foi o que eu fiz na época, era o pastor Almir, né, que acabou falecendo depois. Então foi isso. Então a segurança veio nessa busca individual em ouvir a Deus e ler a palavra dele. Mais alguém? Para mim, uma segurança que eu tenho, que Deus mostrou muito claro. No início do ministério pastoral, eu era assim, muito ansioso. Eu queria ver resultado rápido, né? Orava e já falava: Deus, eu quero ver amanhã acontecer. E não acontecia. Acontecia no tempo de Deus. E eu lembro que uma vez eu estava lá em Adamantina orando, falando com Deus sobre essas questões, porque a ansiedade ela gera uma expectativa assim que você vai alimentando, e conforme você não vê resultado, você vai se frustrando. Para que eu não chegasse a esse ponto de ficar frustrado, Deus mesmo colocava: a obra é minha, não é sua não. Quem faz a coisa acontecer sou eu, né? E Deus colocando na palavra também, quem dá o crescimento sou eu. Tipo assim, faz a sua parte, né? Faz a sua parte só e deixa o resto comigo. Isso foi algo assim que mudou, virou uma chave, né, na minha mente, no meu coração. E hoje eu sei que realmente a obra não é minha. Eu não sou dono de nada, não sou dono de igreja, né? Não sou o único detentor da verdade ali. Eu sou servo. Então isso é algo assim que já me traz uma segurança muito grande, né? Saber que eu estou servindo a um Deus que tem uma obra e que confiou o ministério para mim. Muito bom. Bom, pessoal, eu acho que a gente podia encerrar então nesse momento. Eu estou acompanhando aqui as perguntas. Na verdade, tem muita pergunta boa aqui, sabe? E aí não vai dar tempo para a gente responder todas, né? Mas eu queria encorajar, pessoal, a vocês procurarem mesmo, assim, né? Os pastores fora dos momentos. Então, tipo assim, nas refeições, tipo, geralmente a gente acaba sentando com os nossos amigos e tal, com quem a gente conhece. Mas eu quero incentivar vocês a, tipo assim, vai fazer uma refeição lá com os pastores, né? Tipo, pastor, queria... o Nelson falou que só pagar uma coca tá tudo certo. Tem que ser Pepsi, né? Pepsi, não tem coca. Mas, sabe, gente, então assim, procura eles fora desse momento, sabe? Não se limitem só, tipo, então acabou aqui, a minha pergunta não foi lida, já era, né? Eu vou para casa com a minha dúvida, com o meu questionamento, enfim. Mas eu tenho certeza que eles estão muito abertos, assim, sabe, a responder vocês. Na verdade, eles estão aqui para isso, assim, né? Eu acho que, tipo assim, a vontade deles é essa, né? É servir vocês ao máximo, né? Então, todas essas perguntas que estão aqui, gente, todo mundo que fez e não foi respondido, tipo, vai atrás, sabe? Às vezes, tenho mais afinidade com X pastor, enfim, mas não deixem de sanar mesmo as dúvidas de vocês, né? Eu tenho certeza que, conversando com todos aqui, eles são muito acessíveis, né? Não sei se vocês têm medo de alguns, mas eles são gente como a gente, né? Tipo assim, eles compartilhando aqui, eles também têm dúvidas, eles também erram, né? Como nós. Então, assim, gente,
é isso, né? Como se a gente estivesse conversando com um amigo mesmo, só que um amigo com muito mais experiência e bagagem, né, do que a gente. Então vão atrás deles, beleza? Então acho que a gente podia encerrar agora. A gente vai ter um cafezinho lá, já tem alguns que já estão furando a fila, né? Queimando a largada. Mas acho que a gente podia encerrar. Eu pedi para o Nelson orar encerrando, e aí a gente vai ter o nosso momento de cafezinho lá, e aí depois, gente, a gente já vai ter um momento de dinâmica aqui, umas gincanas. Vai ser bem legal, vai ser bem rapidinho também, a gente está estimando aí uns 40 minutinhos só. E aí depois vocês estão liberados também, né? Então quem quiser descansar, tomar banho, enfim, e voltar para cá, tá bom? Então, Nelson, por favor. Só o pessoal do batismo, né? Então, vamos tomar um café rápido e depois vamos lá para o salão do lado da cozinha ali, tá? Amém. Pai, obrigado por esse tempo de bate-papo, de conversa. Sabemos que nós somos, ó Deus, privilegiados por estarmos aqui e estar servindo a um Deus tão bom como Tu és, Jesus. Agora, Pai, consagramos a Ti esse café da tarde, esse momento de comunhão e prepara, Deus, a próxima programação, a dinâmica e também o culto que teremos à noite, ó Pai. Que a Tua glória desça neste lugar, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo venha mais uma vez fazer de novo algo novo, poderoso no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, amém.